Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No dia de hoje a gente vai conversar mais um pouco sobre Digimon Adventure 2020 e no tópico de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Mugendramon, né? Então, quem assistiu o último episódio sabe que muitas coisas incríveis aconteceram e esse tópico aqui foi uma das coisas mais interessantes, com certeza, né? Onde o Agumon finalmente evoluiu para Mugendramon. Era uma teoria que muitas pessoas tinham, com certeza, ela se realizou, né? Então ele meio que passou por uma evolução ali, né? Se transformou no Mugendramon, mas o Mugendramon ainda não estava completo. Então, a gente vai estar conversando um pouco sobre isso, eu vou tentar explicar para vocês por que isso aconteceu. Vamos começar? Vamos embora. Então, de escolhidos, desde a primeira vez que o Greymon ganhou sua animação de evolução para Metal Greymon, muitas pessoas começaram a ter uma teoria de que o Metal Greymon evoluiria para Mugendramon durante essa temporada. Por algum motivo, porque alguma coisa aconteceria, né? Muitas pessoas conectavam esses Digimons graças ao Mugendramon ter aparecido durante a animação de evolução do Greymon para Metal Greymon, né? E isso não é tão estranho quando a gente lembra que em Digimon Adventure original, o Greymon acabou evoluindo para Skull Greymon, que era uma evolução negativa, uma evolução de certa forma ruim para aquela linha evolutiva, né? Ficava certa? Ficava, mas não era boa. Ele não era um Digimon bonzinho, ele não estava sendo controlado. Ele, muito pelo contrário, era completamente descontrolado, atacava tudo e todos que ele via pela frente, então era um grande problema. E se o Metal Greymon dessa vez ganhasse uma evolução negativa, né? Evoluísse, por exemplo, para o Mugendramon, a gente com certeza teria problemas ainda maiores. Mugendramon é um Digimon que originalmente era membro dos 4 Mestres das Trevas, é um Digimon do nível Mega, muito poderoso, muito difícil de ser contido, e se o Skull Greymon já tinha dado muitos problemas, o Mugendramon ia dar muitos mais, né? Ia dar 100 vezes mais problemas, né? Então, todo mundo já estava esperando que uma coisa dessa acontecesse, talvez não tão cedo na temporada, mas foi literalmente o que aconteceu. Então, na luta do Dawn Devimon contra o Metal Greymon e o Taichi, eles acabaram sendo afetados pelo miasma, né? Esse miasma fazia parte, inclusive, dos poderes do Dawn Devimon, e a gente sabe agora que esse miasma não é apenas uma energia, não é apenas uma coisa que existe no mundo digital, um poço de ácido, não. Ele é formado por energia negativa, né? Então, muita energia negativa, e isso acabou indo no corpo do Metal Greymon e também acabou indo no corpo do Taichi, né? E por que isso é um grande problema? Bom, porque essa energia negativa infectando eles faz com que eles tenham uma visão diferente das coisas. Fiquem com raiva, fiquem com ódio, eles fiquem meio descontrolados, né? O miasma força eles a ficar dessa forma. A gente viu inclusive muitos Digimons fazendo isso durante toda essa temporada. Então era meio que culpa do Devimon, culpa de quem está gerando essa energia negativa que essas coisas estavam acontecendo, né? Graças a eles terem sido afetados por isso, toda aquela raiva fez com que o Metal Greymon saísse fora do controle, principalmente depois dele ver o Dawn Devimon devorando o Tai, né? Ele abocanhou o Tai de uma vez só e engoliu ele, né? Então ele achou que ele tinha perdido o Digi escolhido dele ali. E num desespero, ele acabou passando por uma transformação diferente. Ele evoluiu diferente e se transformou em Mugendramon. Então a gente vê um Mugendramon com um corpo metálico brilhando vermelho. Um corpo até diferente, né? Porque se você reparar nele, ele não estava completo. E mesmo assim ele continua sendo Mugendramon? Com certeza. Mas era uma metade de evolução, vamos dizer assim. É uma quase evolução. Ele não passou por uma evolução completa naquele momento. Não era uma coisa 100% correta. Então, ele acabou ficando naquela forma, mesmo assim descontrolado. Atacou o Dawn Devimon e a luta partiu dali, né? O que acontece é que, graças a ele não estar completo, ele acabou perdendo a batalha. Então, durante a luta, no começo ele estava até muito mais poderoso, mas depois ele acabou apanhando muito do Dawn Devimon e ele ia perder, ele ia ser destruído ali. Então essa evolução, pessoal, como dá para vocês perceberem, aconteceu muito antes do que era esperado. Mas eu não estou falando da história dos episódios do anime, não. Eu estou falando para eles, pro Digi escolhido, pro Digimon, né? Foi uma coisa muito repentina que aconteceu graças a toda aquela raiva, todo aquele ódio que estava dentro do Metal Greymon, né? E graças a isso ela não foi completa, mas não só por isso, pessoal. Eu quero mostrar para vocês que esse Mugendramon muito possivelmente não tinha toda a força que um Mugendramon deveria ter, né? E por isso o corpo dele ficou brilhando vermelho o tempo todo.
O que acontece é que tá faltando o principal no corpo dele, que são o par de canhões enormes que ele carrega nas costas, que são inclusive responsáveis pelo ataque mais poderoso que o Mugen Dramon consegue usar, né? Que é o Mugen Cannon, né? Ele dispara raios poderosíssimos das costas. E graças a isso ele estava realmente muito mais fraco. Possivelmente ele estava mais fraco até fisicamente. Então o Dan Devimon com certeza estava batendo muito nele. Ele ia ganhar aquela batalha graças àquela ser uma mega incompleta, né? Mas eu não estou dizendo para vocês apenas porque ele não tinha os canhões. Mas talvez porque ele era mesmo mais fraco do que aquela forma mega deveria ser, né? E eu vou tentar explicar para vocês, pessoal, o que talvez precisaria ter acontecido antes de tudo aquilo para que esse Mugen Dramon tivesse sido mais poderoso. Durante os episódios dessa temporada, muitos Digimons apareceram, se encontraram com os Digi escolhidos, com o Taichi, né, e o Agumon que estavam junto com eles, né? E muitos desses Digimons, pessoal, fazem parte de um grupo de Digimons que foi usado originalmente para fazer com que o Mugen Dramon fosse construído, né? Então, eles eram protótipos e eles foram usados para testar partes que futuramente foram usadas para construir o Mugen Dramon, né? Que seria até então o Digimon mais poderoso e tudo mais. Um Digimon artificial, né? Uma quimera cibernética, é assim mais ou menos que ele deveria ser chamado. E o que acontece é que vários desses Digimons, como eu disse, fazem parte disso. Então, por exemplo, recentemente o Mega Dramon apareceu e ele lutou contra o Leomon. O Mega Dramon faz parte do Mugen Dramon. O Metal Greymon, nível perfeito do Agumon, faz parte do Mugen Dramon. O Andromon, que lutou lá contra a Mimi, contra o Metal Greymon, também faz parte do Mugen Dramon. E o Metal Tyrannomon, que lutou contra o Metal Greymon, também faz parte do Mugen Dramon. Então, dá para vocês perceberem que foram vários, e isso também ajudou as pessoas a criarem essa teoria de que o Mugen Dramon apareceria e de que ele seria muito provavelmente uma evolução do Agumon, né, do Tai. O que acontece é que de todos esses Digimons, apenas um que faz parte do Mugen Dramon ainda não apareceu, ele sendo o Metal Mamemon, né? Então o Metal Mamemon está aparecendo para vocês aí. Ele é um Digimon muito pequeno, porém ele tem um canhão muito poderoso no braço dele. Esse canhão, pessoal, serviu de protótipo para os dois canhões que o Mugen Dramon leva nas costas, né? Apesar de, no caso do Mugen Dramon, eles serem muito maiores. Então, é interessante que eles não tenham se encontrado com o Metal Mamemon ainda, e o Mugen Dramon, quando ele surgiu nesse episódio, ele não tinha justamente os canhões nas costas, né? É estranho, né? Então, pode ser, pessoal, que ele não tem esses canhões porque ele ainda não absorveu informações de alguma forma de um Metal Mamemon, né? Então ele ainda está incompleto, quase como se ele fosse o resultado de uma experiência de alguém, né? Ou alguma coisa parecida. Então tudo isso se torna ainda mais interessante quando a gente sabe agora que o Millenniumon já apareceu nessa temporada. E o Millenniumon é um Digimon que precisa de um Mugen Dramon muitas vezes para que ele exista, né? Então existe agora a teoria de que o Millenniumon talvez esteja guiando os Digi escolhidos por caminhos onde eles se encontrem com certos Digimons que façam com que os Digimons deles se transformem de maneiras diferentes, principalmente o Agumon do Taichi evoluindo para Mugen Dramon, né? E que daí ele usaria esse Mugen Dramon para fazer com que a forma de Millenniumon retornasse, o que é bem possível se vocês pensarem bem. Se a gente está falando de um Millenniumon, ele é um Digimon que planeja coisas desse tipo, coisas enormes, coisas muito complexas, né? Mas é apenas uma teoria por enquanto, né? Pode ser possível? Pode, mas também pode ser que literalmente nunca aconteça. Mas voltando para o Mugen Dramon, pessoal, então dá para vocês perceberem que muito provavelmente ele apenas não tinha os canhões porque eles ainda não se encontraram com o Metal Mamemon. Era a única peça que faltava. Talvez, se eles tivessem se encontrado com o Metal Mamemon e esse Mugen Dramon, na hora que ele apareceu, estivesse completo, ele sozinho tivesse derrotado o Dan Devimon sem precisar se transformar em War Greymon, né? Então, talvez ele fosse muito mais poderoso, com certeza, usando o seu ataque mais forte, né, e tudo mais. Porém, pessoal, uma outra coisa aconteceu bem no finalzinho daquele episódio, antes da transformação, que eu acho que também é muito importante. Na última cena, antes da transformação de Mugen Dramon em War Greymon, uma coisa mais positiva que aconteceu, os olhos do Mugen Dramon, que normalmente são vermelhos, ficaram azuis, né?
representando que naquele momento ele tinha recobrado a consciência, né? Então isso eu acho muito interessante porque eu vejo muitas pessoas imaginando que o Wargreymon seria a única forma Mega e que é ele que deveria aparecer e ser controlado e tudo mais. Mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que talvez, se o Mugendramon tivesse controle próprio dentro da linha evolutiva do Agumon, ele poderia sim ser uma Mega alternativa também a ser usada pelo Tai e pelo Agumon para combater inimigos diferentes, né? Talvez esse Mugendramon pudesse ser controlado, né? E não ser apenas uma máquina de destruição em massa, demolindo tudo que ele vê pela frente. Então sim, esses olhos azuis do Mugendramon talvez representem que esse Mugendramon vai ter controle próprio mais pra frente e que vai acabar ajudando os Digi-escolhidos, sendo uma evolução à parte, uma evolução a mais, né, pro Agumon dentro dessa linha evolutiva. Seria muito legal, mas, mais uma vez, isso também é apenas uma teoria. E só para encerrar, pessoal, eu vi muitas pessoas acreditando que o Mugendramon aparecendo ali talvez significasse o retorno dos 4 Mestres das Trevas e alguma coisa do tipo, e que outros Digimons dos outros escolhidos também se transformariam em outros membros dos Mestres das Trevas. Eu não acredito que seja isso, tá? Eu acho que é só o Mugendramon, porque ele tem uma conexão com o Metal Greymon e com o Millenniummon lá, talvez, né? Mas que os outros Digimons dos escolhidos não vão ter nada a ver com os outros Mestres das Trevas. E eu também não acho que os Mestres das Trevas vão aparecer dessa maneira nessa temporada. Lembrem-se que é um universo parecido com o universo do Digimon Adventure original, mas não é o mesmo. Não significa que as coisas vão acontecer as mesmas. Não significa que o Myotismon vai ser um vilão. Não significa que os 4 Mestres das Trevas vão ser vilões novamente. Não. Significa que muito provavelmente a gente vai ter muitas e muitas coisas diferentes, como já estão acontecendo, né? Não é porque o Devimon estava na temporada que ele fez a mesma coisa que ele fez na temporada original. Não, ele era um Devimon completamente diferente, que fez coisas diferentes, evoluiu e tudo mais, né? Então, vamos ver dessa maneira. Pode ser ainda que os outros membros dos Mestres das Trevas apareçam nessa temporada? Com certeza, mas se eu acho que eles vão realmente se tornar esse grupo que foi inimigo dos escolhidos lá e tudo mais, não, eu não acho que isso vai acontecer dessa maneira, né? Mas vamos esperar para ver, pessoal. Eu só queria conversar um pouco sobre esse tópico do Mugendramon, porque eu acho que ele foi muito importante, né? Principalmente nessa parte do Metal Mamemon. Então eu vou deixar esse vídeo por aqui e vou pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam desse tópico, por favor. Seus comentários são muito importantes, não deixem de comentar. E também, como eu sempre peço, se possível, deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, clica no sininho. E se quiser dar ainda mais suporte, você pode estar se tornando membro do canal, clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, Digi-escolhidos! Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Espero que todos vocês tenham um dia maravilhoso. Então foi, Digi-escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.